Condenações, atitudes irresponsáveis, desleixo e falta de motivação. Cada um desses jogadores decepcionaram no futebol de uma forma diferente. O futebol é um esporte apaixonante que movimenta milhões de fãs ao redor do mundo. É comum a gente ver jogadores alcançando sucesso, conquistando títulos e se tornando ídolos de torcidas inteiras. Mas infelizmente há também aqueles que, depois de conquistar a idolatria, um lugar no coração dos fãs, jogam tudo fora, transformando sua idolatria em uma perfeita decepção no futebol. São jogadores que por diversos motivos não conseguem manter o mesmo nível de desempenho e acabam caindo em desgraça perante os torcedores. Neste vídeo vamos falar de 5 jogadores que em níveis diferentes se tornaram decepções do futebol brasileiro. Jogadores que um dia foram considerados craques, mas que terminaram suas carreiras de forma frustrante. Fala galera, tudo tranquilo? Eu sou o Rodrigo do canal Futeflix, sejam todos muito bem-vindos. E no vídeo de hoje a gente vai falar aqui sobre as 5 decepções do futebol brasileiro que tiveram um final de carreira tenebroso. Bom, mas primeiro, claro, eu quero te pedir que você se inscreva aqui no canal para apoiar o nosso trabalho. São só duas coisas que eu vou te pedir. Primeiro, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações para assim você ficar ligado em tudo do mundo do futebol e também, claro, já deixar o seu like aqui no vídeo para espalhar ele para mais pessoas, beleza? Se você não curtir esse vídeo no final, tu pode até tirar o like, mas já deixa o like agora para você não esquecer, beleza? Agora chega de conversa e vamos lá. Robinho. O Robinho, nome que um dia foi sinônimo de dribles desconcertantes, gols memoráveis e um futuro promissor no futebol, hoje é lembrado por algo completamente diferente. Ao longo da sua carreira, ele foi uma das maiores estrelas do futebol brasileiro, com passagens marcantes por clubes como Santos, Atlético Mineiro, além, claro, dos clubes da Europa, como Real Madrid, Manchester City, Milan e tantos outros. O Robinho foi destaque até mesmo na seleção brasileira. Mas infelizmente, essa trajetória de sucesso e glória que ele teve no futebol foi marcado por algo vergonhoso. Em 2013, o Robinho foi condenado na Itália por estupro coletivo que teria ocorrido numa boate em Milão em 2013, quando ele atuava pelo Milan. Desde então, a carreira do jogador nunca mais foi a mesma, e agora ele corre o risco inclusive de ser preso aqui no Brasil após a condenação ter sido confirmada na justiça italiana. Então, mesmo que você seja um fã do Robinho, por admirar o quanto ele era bom jogador, os títulos que ele conquistou, que você não vai falar dele sem se lembrar do crime horroroso que ele foi condenado na Itália. É impossível não se sentir desapontado com o desfecho da carreira de um jogador que um dia nos encheu de esperança e alegria com seu futebol habilidoso e envolvente. A idolatria do Robinho foi completamente jogada no lixo. É uma tristeza para os fãs do futebol brasileiro e, claro, para a vítima. Daniel Alves. O Daniel Alves é um jogador brasileiro que se destacou em clubes como Barcelona, Juventus e o PSG, além, claro, de ser um dos maiores jogadores da seleção brasileira na sua geração. Com uma carreira repleta de conquistas e títulos, o Daniel Alves sempre foi reconhecido pelo seu talento e habilidade dentro de campo, sendo considerado um dos melhores laterais direitos do mundo. Mas no entanto, tudo isso mudou, quando em janeiro de 2023 o Daniel Alves foi preso na Espanha. A acusação: agressão sexual de uma jovem. O jogador prestou depoimento para a polícia de Barcelona e desde então aguarda o julgamento, que ainda não tem data para ocorrer, na prisão. A notícia da prisão de Daniel Alves chocou o mundo do futebol e os fãs do jogador, que sempre admiraram a trajetória de sucesso e dedicação que ele teve ao esporte. O que era para ser um final de carreira brilhante acabou sendo manchado por uma acusação gravíssima. É claro que é decepcionante ver a história de um jogador que teve uma carreira tão brilhante ser jogada no lixo desse jeito ao final da carreira. A decepção é enorme, tanto para os fãs do esporte quanto para aqueles que admiravam o Daniel como atleta e como pessoa. Bruno. O goleiro foi um dos principais jogadores do Atlético Mineiro e do Flamengo, sendo considerado no seu tempo um dos melhores goleiros do país. No entanto, a carreira dele foi manchada por um crime hediondo. Em 2010, ele foi condenado à prisão por participação no assassinato da Elisa Samúdio, que era ex-namorada do jogador com quem ele teve um filho. O Bruno foi preso e condenado a 22 anos e 3 meses de prisão. Depois de cumprir parte da pena, ele conseguiu a progressão de regime semiaberto e chegou a jogar novamente futebol profissional. Só que é claro, a volta aos campos dele gerou muita polêmica e protesto por parte da opinião pública. A história do Bruno é um caso claro de como a idolatria no futebol pode ser completamente jogada fora por atos feitos fora dos campos.
Rodrigo. Bom, aqui um caso pelo menos mais leve. O Rodrigo, embora tenha tido uma carreira marcada por altos e baixos, era inegavelmente um zagueiraço. Teve uma carreira inquestionável, jogando por grandes clubes do futebol brasileiro, como Vasco, São Paulo, Grêmio, Goiás. Infelizmente, o seu último ato na última partida que ele fez como jogador profissional de futebol foi algo infantil e indefensável. O fim da carreira do zagueiro Rodrigo foi marcado por uma grande decepção, quando ele acabou sendo expulso por um ato antidesportivo e acabou contribuindo para o rebaixamento da Ponte Preta. Como um jogador experiente, ele deveria ter mostrado um comportamento mais profissional e ter evitado um ato tão infeliz. Ele deu uma dedada no jogador do Vitória e, bom, enfim, constrangeu demais ali o jogador e acabou sendo expulso por conta dessa falta de respeito. Depois disso, a Ponte Preta acabou, enfim, se desconcentrando e tomou uma virada no jogo. Como resultado, a Ponte perdeu o jogo, foi rebaixado para a Série B do Brasileiro e o Rodrigo nunca mais conseguiu um clube para defender. A última ação dele no futebol foi justamente essa: dar uma dedada no adversário numa atitude antidesportiva e causar o rebaixamento de um clube. Pois é, meus amigos, decepcionante. Jobson. O Jobson era um craque de bola, todo mundo sabia disso. Ele jogou em vários times bons do Brasil, como Botafogo, Bahia, Atlético Mineiro, e era considerado uma das maiores promessas do futebol brasileiro. Se você visse quando o Jobson surgiu, cara, ele no Botafogo, tinha jogo que eu olhava e falava: meu Deus, esse cara vai pra seleção brasileira. Ele era rápido, driblador, enfim, tinha um faro de gol impressionante, mas o problema é que ele só se metia em polêmica. Exatamente dessa forma. Toda hora tinha um problema diferente com o Jobson. Atraso aos treinos, indisciplina, até que ele foi pego no doping. Depois disso, em 2016, chegou mesmo até a ser preso por acusações bem graves, tá? E cara, foi muito decepcionante. Pra quem torcia pelo Jobson e pro futebol em geral, o cara tinha um talento de sobra. Podia sim ter sido um ídolo do futebol, só que ele tomou todas as escolhas erradas possíveis e manchou demais sua reputação. Depois de todas essas polêmicas, ele até chegou a jogar em clubes menores, mas o antigo Jobson, aquele que encantou o Brasil inteiro, esse aí nunca mais voltou. É triste ver isso acontecer, mas acontece bastante no mundo do futebol. A pressão para ter sucesso é muito grande e a falta de acompanhamento psicológico acaba levando muitos jogadores a fazer besteira e acabar com suas carreiras. Os clubes precisam investir em programas de suporte e acompanhamento para os jogadores, para ajudá-los a lidar com as pressões da profissão e fazer as escolhas certas. É claro que aqui a gente está falando apenas das escolhas dentro de campo. Os crimes que são cometidos já são um problema muito mais grave de toda a sociedade. Mas e você? Qual desses jogadores mais te decepcionou? Quem é que você tiraria dessa lista? Ou quem é que você acrescentaria aqui nessa lista? Deixa aqui nos comentários, vamos trocar essa ideia, beleza? Quanto a mim, você já sabe, né? Eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, valeu e tchau, tchau!